relacionado a missões. Mira, la Meire não está aí. La Meire não está aí. Não, pero eu estou, vale, hijos de Meire. Hijos de Meire, eu estou aqui, vale? Aleluia. As mulheres estão, algumas estão em Brasília, a conferência. E voltando aqui, então, como viaje, eu não sou o melhor para que tu perguntes, que tal o viaje? Eu vou falar fenomenal por causa de ti. Te lo digo sinceramente, fenomenal, pero este fenomenal é porque se eu hablo, foi viagem, tu vai falar, que pastor mais pesado, estava tão ilusionado de perguntar, e ele falou, foi viagem, porque para mim é viagem. Eu não. É país que tem muita floresta, montanhas, 70% de seu território são montanhas. Tem muito verde, chove muito, no inverno neva a 1 metro de neve, no verão hace 38, 40 graus, calor insuportável. É país que tem suas tradições, é país que até o ano de 1945 estuvo bajo controle de Japão, foi 30 anos Japão dominou sobre Coreia. É país que sofreu muitas guerras porque é uma península e tem uma salida muito importante para o mar, para logística. Então todos desejavam dominar sobre Coreia, porque dominando sobre Coreia é a maneira de se quedar mais sencillo muitas coisas no aspecto comercial. Então, do ano 1915 até 1945, estou bajo o liderazgo de Japão, pero houve guerras que China quis dominar Coreia, Japão e outros países, e depois no ano 1950 tiveram uma guerra interna que surgiu Coreia do Norte, que é regime ditatorial, e Coreia do Sul, que é onde hemos ido. Aí em Coreia do Sul, 35% da população é cristiana. É país que tem muitos cristianos. É país bendecido, é o país de Samsung, é o país de LG, é o país de Hyundai, é o país que está aí e economicamente está no ranking muito justo aí com Espanha. Creio que Espanha está a 35, 34 e eles também 1 ou 2 arriba. Então, economicamente vai muito pareio com o que temos aqui de Espanha. Culturalmente é muito distinto que nós outros. Esta movida que se acha aqui, isto é pecado criminal. Quando se entra na igreja é silêncio absoluto. Por lado, me encanta a ordem de eles. Por outro lado, me molesta, porque aqui, aleluia, aí o pastor falou, temos que aprender com a igreja deste pastor, porque aí, o pastor de allí falou que nós outros somos uma igreja muito viva, e de verdade, hermanos, eu estou ministrando uma palavra que me encanta, 50 minutos, e chegou momento, destes 50 minutos, uma vez solo que falaram, amém, em 50 minutos, eu que estou acostumado aqui com os irmãos, até quando eu digo, aleluia, os irmãos, e aí eu falava, e eles, amém. Me quedei contente, ao menos saiu um amém em 50 minutos, não? Então, são distintos de nós outros, são muito organizados, Outra coisa que são muito pontuais. Falou, empieza tal horário, empieza. E tudo sigue sua ordem. Põe uma foto minha aí, delante de uma igreja. He tenido 3 oportunidades allí. Esta oportunidade foi na conferência. Aí estava uma conferência, tinha pastores de muitos países, de muitos lugares, e me falaram, tu vai ter uma oportunidade de falar pouquinho, fazer uma apresentação. Eu digo, com tantas pessoas aí, me tocou, digo, uau, de verdade que foi surpreendido. He tenido 5 minutos para trazer uma salutação. E no dia que ia para esta apresentação, antes veio pastor que é diretor de mídia, me chamou.
eu sou diretor de mídia, tu vais falar? Sim, habla para mim primeiro. Tu tens 5 minutos para falar, com a tradução. Vamos mirar se está dentro do tempo, porque todo aqui tem que ser. Digo, vale, me sentei em sua oficina, corri o que ia falar, a pessoa traduziu, ele falou. 4:58, está bem. Todavia, melhora isto, melhora isto, melhora isto, melhora isto. Não quédate mirando para tu tradutor, mira para o público, haga isto, haga isto. Vale, de novo, habla comigo de novo. A hora que te abre, para mirarse, de novo, le abre todo. Ele, agora está fenomenal, pode ir aí. A princípio me quedei assim, mas depois digo, isto é bueno, tenho que levar este conhecimento, isso. Equipo de mídia, prepárate que tenho que chegar aí um pouco mais efetivo para ajustarmos estas coisas. Já he dicho, tenho que ajustar isto, não? Porque ele me puso para falar. E digo, fantástico. Então, aí, he tenido 5 minutos para falar a los hermanos em uma conferência. E eu me senti muito privilegiado e agradecido a Deus. Aí tinha pastores que são conselheiros de presidentes de país. Aí estava um pastor que tenho aqui na tarjeta dele, ele é o conselheiro de Malawi, um país. Este pastor, que também hizo sua apresentação, sua salutação, é conselheiro de um presidente de país. Aí tinha pastores que são presidentes de um campo de Assembleia de Deus de todo um país. Aí tinha pastores bautistas, tinha muitos pastores, e eu estava aí. Eu me digo, uau. Tem outra foto? Esta me tocou aí uma apresentação também, só para falar 2, 3 minutos. Esta é como uma igreja regional. Tem muitas igrejas, e cada igreja tem uma igreja regional. Para aqueles que são assembleianos, sabem muito bem disto. Creio que bautista também, não? Tem uma central aí. Aí he estado um domingo por la tarde nessa igreja, traindo na saudação. E tem outra foto parecida com esta. Aí, nesta igreja que he ministrado na palavra, domingo de manhã. Então, esse domingo por la manhã he estado nesta, e a outra domingo por la tarde. Foi aí. E então foi um pouquinho de que se me foi dada a oportunidade. Eles também me honraram muito. Por favor, põe na outra foto aí. Aí. Isto é uma barbacoa de coreanos. Para aqueles que miram dorama aí, não? Já assistiram dorama? Sim, sabem. Pero, ¿sabe qual é o preço de um entrecote em Coreia? 500 gramos de entrecote em Coreia custa 100 euros. Ou seja, 1 quilo, 200 euros, mais ou menos. Porque a carne de res aí é muito, muito cara. Esta é uma barbacoa de carne de oveja. Creio que sim. Não é carne de res, é carne de oveja. Primeira vez que he provado, fenomenal. Estes dois que estão aqui, estes dois aqui, que pagaram todo, são os ancianos da igreja. Este é o pastor, e estes dois, quando souberam que eu ia estar aí, falaram: nós outros vamos pagar uma barbacoa. É algo assim. De muita pasta pagaram na barbacoa neste país. Então, eles me pagaram esta barbacoa, um recinto cerrado, e com a barbacoa aí, algo fantástico. Eu me senti muito, muito honrado e agradecido a Deus. E este pastor aqui, este anciano aqui, falou: amanhã eu quero ir, tu predica. Eu digo, Deus. Quando uma pessoa habla assim, põe mais peso, não?
Pero gloria a Dios que hablaron amén en un momento, entonces yo digo, creo que la cosa fue bien. ¿Tiene más fotos? No, ¿no? ¿Ya no tiene? ¿Tiene más alguna? ¿Tiene? Ahí. Este es el pastor. Este pastor estuvo aquí con nosotros. ¿Se acuerdan de él? Sí. La iglesia que he ministrado la palabra es la iglesia de este pastor. Este pastor fue así de mucha bendición. Hay otra cosa que ellos hacen muy bien, honrar. Hubo momentos que yo me quedé, no sabía ni qué hacer por la manera que me honró y que me sirvió este pastor. Ele também me levou a comer em um sítio muito interessante, em Seul. Aí fui comer com ele uma comida japonesa, não? Como é essa comida de peixes que comemos? Um sushi, isto. Hemos ido comer aí em um sítio muito igual. Pero eles estão acostumados a honrar e não ser honrado. E eu levei de aqui de Espanha 1 litro de aceite puro de Jerez com muito bonito. E quando cheguei aí para ele, le entreguei. Outra coisa, quando tu for a entregar um regalo a um coreano, que fora alguém importante, com as duas manos. Não le entrega? Não. Compreende? Com duas manos. Sempre que a pessoa que tu está delante é uma pessoa que tu queres honrar, com duas manos. Eu corri o aceite. O homem casi chorou. Não chorou porque é coreano. Porque não estão acostumados a receber honra, não? E ele se quedou muito contente. Então, falou que vuelve para a Espanha para estar um dia com nós outros. Digo, venga, será de bendição, não? Então, um pouquitinho. Además de isto, são uma igreja muito grande para que os irmãos tenham outra foto aí. Não tem outra? Põe outra foto. Não, esta não. Este é o pastor que me recebeu, juntamente com o pastor Noé. Este pastor é tio de um dos melhores jogadores de Seul. Como se chama? Son. Este é o tio del Son, desse jogador de Coreia que é muito bueno. É tio dele. Vamos para outra foto. Este é o pastor Ok Sun Park, que é o pastor fundador desta igreja. E eles têm muitos colégios por Coreia, colégios cristianos, e também têm uma universidade. E é um pastor que tem uma influência muito grande em países de África. Bolsonaro estuvo com ele. Tem uma foto de presidente Bolsonaro com este pastor e muitos outros presidentes de outros países com este pastor também. O filho de Bolsonaro quer estar com nosso pastor agora, não? O filho de Bolsonaro quer estar com o pastor Aloísio e com a pastora Márcia. Será muito bem recebido, seguro. Aleluia. Glória a Deus. Creio que isto é tudo que temos de Coreia. ¿Se puede dar um zoom aí em mi mano ou não? Mira. Oi, que he percebido, ó. Mira o dedo aqui, ó. Não percebido? La broma? Aqui, ó. Estava um doraminho aqui. É broma. Oi, por la manhã que me he dado conta que meu dedo estava assim. Percebe? Disfrazadamente ao lado do pastor. Não foi intencional, te lo digo. Vale. Amém. Glória a Deus. Creio que isto é tudo de 7 dias de Coreia. Fora isto, bastante cansancio por el fuso horário, todavia, glória a Deus. A los hermanos que deseavam ter um relatório de Coreia, creio que está bem, não? Hoje é dia de Santa Cena, no final vamos para nossa Santa Cena, pero quero compartilhar uma palavra aqui que é poderosa. E o título desta palavra é: Ele renunciou a sua glória.
E no Salmo 120, no Salmo 22, por favor, Salmo 22. Vamos correr desse Salmo. Salmo 22 é o Salmo que habla da morte de Cristo, que habla sobre Jesus. Vamos correr alguns versículos desse Salmo 22, para que podamos perceber como a palavra de Deus é poderosa. Este Salmo foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, este Salmo foi escrito por el salmista Davi, só que este Salmo hace menção de aquilo que ia passar com Jesus Cristo. E é fantástico todo isto, porque aqui no versículo de número 1, Deus mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tão lejos de mim, salvação, e as palavras de mi clamor? Em algum momento da Bíblia, tu já has leído isso, Deus mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Então, vamos fazer este paralelo, mostrando para os hermanos como este Salmo 22 refleja perfeitamente a muerte de Jesus. Pero é interessante, hermanos, que o Salmo 22 habla de la muerte, el sufrimiento del Senhor. Pero no Salmo 23, põe aí Salmo 23, 1. Jeová és mi pastor e nada me faltará. El 22 revela o sofrimento de Jesus na cruz. Pero el 23 habla de como nós outros vivimos hoje tendo a Jesus como nosso bom pastor. Pero aí vamos para o Salmo de número 24. De Jeová é a terra e su plenitud, el mundo e los que nele habitam. El 24 já habla do reino de Jesus em la terra. 22 habla del sofrimento de Jesus. 23 habla del dia de hoje que estamos vivendo, onde habla que Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Pero o Salmo 24 já está profetizando sobre o reinado de Jesus em la terra. Mira, hermanos, a Bíblia é algo maravilhoso, não? Então, aqui em 22:1, ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, não? Que está em Mateus. Pero o salmista no Salmo 22:1 já falava de isto. O cumprimento mais evidente que o Salmo 22 habla sobre a morte de Jesus está em Mateus capítulo 27, versículo 46, e em Marcos capítulo 15, versículo 34. Em la cruz, o Senhor clamou em grande voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus mío, ¿por que me has desamparado? Põe em 22:1, déjalo aí por favor. Vale? 1000 anos antes, o salmista estava escrevendo aquilo. Quizás em la cruz, próprio Jesus estava declarando, proclamando o Salmo de número 22. Mientras estuve en la tierra, Jesus nunca se dirigiu a Deus simplesmente como Deus. Como Jesus se dirigia a Deus estando en la tierra? Como? Padre, mira. Pero en la cruz, el único lugar donde llamó al Padre de Dios foi en el Calvário. Isto ocorreu a causa del intercâmbio. En la cruz clamou, Deus mío, ¿por que me has desamparado? Para que hoje nós outros pudermos clamar, Padre mío, quanto me has amado. Amém, aleluia. En la cruz clamou porque foi separado del Padre a causa de nosso pecado, que foi puesto sobre ele. Foi separado para que nós outros jamais fuéramos separados de seu amor. Su clamor foi como de rugido, uma expressão que também remite a rugido de leão. Assim, su clamor já contenia o anúncio de sua vitória. Vamos agora aqui, que se salve a si mesmo. Não foi isso que disseram para Jesus? Não? Salmo 22, versículo de número 8. Salmo 22, 8. Se encomendou a Jeová, libre-le, ele, salva-le, puesto que nele se complacia.
Ahora que tenemos, ¿te acuerdas que a los pies de la cruz ellos hablaron sobre Jesús? ¿No? Confió en el Señor, que Él lo libre, que lo salve, pues en Él se complacía. En Lucas capítulo 23, versículo de número 35, declara que el pueblo y las autoridades se burlaban de Jesús diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Está ahí, ¿no? Y si este es el Cristo de Dios, a otro salvó, que se salva a sí mismo. Si ese es el Cristo de Dios, el elegido. Mira como está completamente relacionado una cosa de otra. Vamos para mais um momento que Jesus falou: tenho sede. Salmo 22, 15. Como um tiesto se secou mi vigor, e mi língua se pegou a mi paladar, e me has puesto en el polvo de la muerte. Este es el Salmo 22, 15. Pero en Juan capítulo 19, versículo de número 28, después de isso, sabendo Jesús que já todo estava consumado, dijo: para que la escritura se cumprisse, tengo sed. Aleluya. Entonces, el Salmo 22 se está volviendo una realidad en la vida de Cristo. Vamos para el quinto punto. Reparten entre sí mis vestidos. Salmo 22, versículo de número 18. Repartiram entre si mis vestidos e sobre mi ropa echaram suerte. Vamos agora para Juan 19, 24. Então dijeron entre si: não la partamos. Algo se passou. Aí, pero não aqui. Não la partamos, senão echemos suerte sobre ella, a ver de quem será. Isto foi para que se cumprisse a escritura que disse: repartiram entre si mis vestidos e sobre mi roupa echaram suerte. E assim lo hicieron los soldados. Lá en el Salmo 22, 18, habla: repartiram entre si mis vestidos e sobre mi túnica echaram suerte. Consumado es. Salmo 22, versículo de número 31. Vendrán e anunciarão su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. E aqui em São Juan capítulo 19, versículo de número 30. Quando Jesus hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E havendo inclinado a cabeça, entregou seu espírito. Então, se nós outros podemos ver, já hemos visto 6 pontos que está no Salmo 22 e que ocorreu com Jesus em la cruz. Nós outros somos hoje este pueblo que havia de nascer, la igreja del Senhor. Amém? Aqui habla: vendrão e anunciarão sua justiça a um povo que aún não ha nascido, contarão que Ele lo hizo. En el Salmo hablava de la igreja já. Vamos para o número 7. Pero yo soy un gusano. Aqui a coisa se pone muito interessante, hermanos. Salmo 22, versículo de número 6. Mas eu sou gusano e não homem, não? Pero eu sou gusano e não homem, o pobre de los hombres e despreciado del pueblo. La ideia principal é de la humilhação extrema. Jesus ser aí comparado a um gusano. Pero, por favor, ponga ouídos nisto, porque aqui vem muita revelação. Eu creio que já hemos tenido muita revelação. Eu creio que se parasse por aqui, já estaríamos bastante edificados. A mim me encantou todo isso que he compartido com os irmãos. Pero aqui eu diria que vem a quinta del pastel, é assim que se habla? Quinta.
guinda, viene la guinda, viene la cereja de la tarta. Aleluia. Aqui no verso 6 habla, pero yo soy gusano. Entonces, como he dicho para los hermanos, la idea que nos viene primero es de humillación extrema, pero la palabra gusano es un lenguaje poético para expresar a alguien considerado sin valor a los ojos de los demás, despreciable, débil, pisoteado, rechazado. Pero esta palavra também encierra um significado mais profundo. Por favor, ojos para ver, oídos para oír, ¿no? La palavra gusano en el hebreo es tolaat, T-O-L-A-A-T, relacionada com gusano associado ao color escarlata ou carmesí. Se chama gusano carmesí ou kermés. Por favor, te he enviado um link. Aqui. Tolaat. Esta palavra gusano, quando tu vais verificar su original, é tolaat ou tola, que habla disso. Dale aí, show more. Aí. O simbolismo teológico deste inseto é de los tempos antigos. A história, porque este inseto, hermanos, antes, quando se hacía el color de la ropa de los sacerdotes, se hacía con este gusano, porque ao aplastar este gusano, sale el color carmesí, el color rojo, de donde salía la tintura. Entonces, la historia del tinte escarlate es utilizada desde antes, y vamos más adelante, sube un poquitín, creo que, bueno, yo voy a hablar. Já creio que com isto aqui, os hermanos já têm aí uma informação. Depois em tu casa, põe aí gusano conhecido como tolaat em tu casa, vale? Agora não, agora tu esteja comigo, que tu podes ler sobre o tema. Pero eu vou falar aqui para ti. Resulta fascinante observar como o ciclo de la vida deste gusano ilustra a obra de la cruz. Quando criou todas as coisas, Deus já tinha em mente a redenção. Existe um paralelismo entre o gusano carmesí e Cristo. Este inseto de la antiguidade era aplastado para extrair de ele um tinte rojo, lo qual apunta ao sacrifício del Senhor em la cruz. Quando a hembra está lista para dar a luz, se fija a uma madeira. Onde Jesus foi fijado? Em el madeiro. La hembra se fija en una madera. De allí ya no se mueve. Su cuerpo sirve como de protección para los huevos y del primer alimento para las crías. El Señor fue cravado en la cruz y allí fuimos hechos hijos. Hoy su cuerpo nos é dado como alimento. Nós outros vamos cenar. E Jesus falou: aquele que come de mim, tem vida de mim. E este inseto aqui, esta hembra, para que seus filhos sejam generados, ela se volve como uma carapaça que os huevos estão por debaixo. E depois, quando eles veem a vida, eles se alimentam da própria madre. Uau, forte isto, não? Isto. Tras alguns dias, a madre muere e seu corpo excreta um tinte carmesí ou escarlata que mancha toda a madeira a la que está adherida como suas crias. Estas conservam esse color durante toda a sua vida e por ello são conhecidos como gusanos carmesí. A palavra hebrea utilizada no Salmo 22 para gusano é tolaat, término que também pode associar-se com escarlata ou carmesí. O mesmo tinte permanece utilizado em las cortinas del tabernáculo. Ao dar a luz, a hembra expulsa uma substância carmesí que protege a suas crias e mancha tanto seu próprio corpo como a madeira.
De maneira semelhante, Jesus derramou su sangue para purificar el hombre del pecado. Después de 3 días, cuando las crías ya pueden caminar, el cuerpo de la madre pierde el color y queda blanco como la nieve, semejante a un trozo de lana adherido a un árbol, a una cerca. Venid luego e razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serão embranquecidos. Aunque sejam rojos como el carmesí, vendrão a ser como la blanca lana. Isso está em Isaías 1:18. Mira, hermanos, um gusano. E Deus revelando algo tão poderoso como a obra de redenção através de um simples gusano. Isto me deixa com os pelos eriçados de ver como toda a natureza revela a Cristo, como toda a obra de Deus é algo tão poderoso, não? Historicamente, era de este gusano Tolaat, de donde se extraía el valioso tinte rojo utilizado en las vestiduras de los sumos sacerdotes y en los tejidos del tabernáculo. El paralelismo con el gusano carmesí simboliza la expiación. La muerte del gusano produce vida para las crías, así como la sangre de Cristo derramada sobre el madero de la cruz produce salvación. Así como la larva se fija a la madera de un árbol, Jesús se entregó en una cruz de madera, un tipo de árbol. Permitió voluntariamente que los clavos fueran cravados en sus manos. Sin embargo, no fueron los clavos los que lo mantuvieron en la cruz, sino su deseo de cumplir el propósito y el gran plan de Dios Padre, redimir el hombre del pecado. Assim como fijar-se a um árbol forma parte do plano de Deus para o ciclo de vida da larva, também formava parte do plano de Deus enviar a seu filho para ser fijado em um árbol, uma cruz de madeira e morir em ela. Quando é aplastada, a larva secreta um tinte carmesí, escarlata, que cubre os gusanos recém-nascidos e los marca. De mesmo modo, Jesus foi herido e molido por nossas iniquidades. Sus açoites e los clavos cravados em suas manos e pés hicieron correr su sangue carmesí, que lava nossos pecados e nos marca como suyos. Resulta assombroso que el Salvador, em uma profunda humilhação de espírito, se compare a este pequeno gusano rojo. Que verdadeira é a afirmação de Ele. Ele se despojou de toda sua glória por causa nuestra. Se despojou não só de las glórias de sua divindade, sino também de los honores de sua humanidade, para mostrar que, sendo rico, por amor a nós outros, se hizo pobre. Jesus se hizo pobre e tipologicamente, levando sobre si os pecados del mundo, chegou a ser como um gusano, um humilde gusano carmesí colgado em um árbol. Aleluia. Amém. É maravilhoso isso. A lo largo de la vida, alguém já havia tenido esta revelação sobre este 22:6? Eu confesso a los hermanos que he sido impactado. Eu não havia tenido esta revelação não, pero me tocou profundamente. Como em todo, em detalhes tão pequenos, Deus revela sua grandeza. Em um gusano, Deus revela toda a obra de redenção de um homem. Não só a obra de redenção, como também fazendo com que este inseto, depois de 3 dias, que era carmesí, se volva branco como a lana, não? E o profeta Isaías falou: aunque tus pecados sejam como escarlata, como carmesí, se volverão brancos como la lana. Esta verdade, el gusano carmesí, é realmente extraordinária.
Deus esconde verdades nas Escrituras. Outro exemplo se encontra em Isaías capítulo 30, versículo de número 21. Isaías 30, 21. E tus ouídos oirão. Eu estou falando mais flojito, porque percebi de que quanto mais forte hablo, mais forte os ninhos fazem seus ruídos. E eu vou barrando e eles vão barrando também. Hão percebido isso ou não? Sim, já é percebido. Então eu vou sussurrar e eles vão se quedar callados. São listos os ninhos. Pastor está eufórico. E ele, quizás tu hijo em tu casa esteja eufórico e tu nunca has percebido que tu eres eufórico. Esteja calmado em tu casa que tus hijos se calmarão. O problema de tu casa tem nome, Renilton. Os hijos são pouquitinho daquele que recebem de los padres. Te conosco, Renilton. Quem conhece Renilton aí? É calmadito? Para nada. E ele quer que aquele hijo dele seja calmadito. De onde saiu este chico que é assim? De Renilton. Está aqui na prática, perceberam? Bajei a voz, tranquilicei, tudo se tranquilizou. Tu esteja descansado em tu casa, que tudo se descansará. Vale? Havia encantador de perros. Já morreu, mexicano, já morreu. Se tu miras aí, tu te encanta com ele, pero já morreu. Ele falava que o perro é o próprio dueño. Que ele falava assim, que o espírito do dueño se transfere ao perro. Não sei se alguém encantador de perros, mexicano, alguém ha visto isso ou não? De verdade, eu vejo casa de los espanhóis, tem perro. O perro sai à calle. E vuelve tranquilito. Porque na casa do espanhol nadie oye nem ele falando com a mulher. Parece que não há nadie aí, não é verdade? Na casa de brasileiro. E aí o brasileiro sai com seu perro. Eu digo, este é brasileiro. Minto? Pero os latinos também são assim. Eu tenho latino delante de minha casa e ele tem perro. Eu abro minha porta e o perro de latino. Digo, se for. Eu vivo de frente tem latino com perro. E de lado tem espanhol com perro. O perro do espanhol nunca he ouído latir. Nunca. Hoje por la manhã eu estava vindo para o edifício e ele estava chegando. Ele sai do ascensor, seu perro mira assim e vai. Eu abro a porta, o perro de latino já está latindo dentro de sua casa. Por que será? Tudo tem a ver com contexto. Eu digo, aquele mexicano sim sabia das coisas. Aleluia. Volvendo aqui, hermanos. Corre esta revelação, hermano. Já correu aí? É tua? Amém. Aleluia. Leonardo é espanhol puro, não? Já han visto como Leo é espanhol puro? Leonardo? É puro espanhol. Tu hijo é espanhol. Tu vais falar com ele? Não, pastor, tranquilo, pastor. É essa fleuma, essa tranquilidade. Tu chega na casa dele, o ninho está. Gabriel está aí, sim. De repente, Gabriel assim, é assim ou não é assim? Por quê? Com um padre como Leo, como vai ser o hijo? É assim, hermanos. Volvendo aqui, deixamos estas coisas de lado que esta palavra me tocou muito. Tu estás sendo edificado nesta manhã? Amém. Que bueno estar com vosotros. Quando eu perguntei para os coreanos, estes se quedaram. Aleluia. Isaías 30, 21. E tus ouídos ouirão detrás de ti uma palavra que dirá: este é o caminho, andad por ele. Já não seja que os desvieis a la derecha ou a la izquierda, nem a diestra nem a siniestra. É interessante observar que em Apocalipse,
Juan oiu detrás de si una voz como de trompeta. Eu estava en el Espírito en el día del Senhor. Eu oí detrás de mim uma gran voz como de trompeta. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10. La trompeta simboliza la proclamação de la redenção e apunta a la confissão ou predicação de la palavra de Deus. Em Israel havia dois tipos de trompeta. Uno de ellas era el shofar, hecho con el cuerno del carnero. Para que el cuerno pudiera utilizarse, já hemos hablado isto un montón de veces, para que pudiéramos tener un shofar, habría que haber ¿o qué? La muerte del carnero. Solo se sale un shofar a través de la muerte de un carnero. Para que el cuerno pudiera utilizarse, el carnero debería morir. Así tocar la trompeta o tocar el shofar es anunciar la muerte del Señor. Pero también existía la trompeta de plata. E a plata apunta para a redenção. Quando a trompeta suena, há vitória. Pero por que a voz por detrás? Não? Em Isaías e em Apocalipse, habla que se ouvirá uma voz por detrás que te vai apontar o caminho. Não foi isso que hemos leído? Não? E oí detrás de mim uma voz como de trompeta. Não? Isaías também habla isto. Então, creio que é porque hoje todas as coisas estão detrás de nós outros, já que a obra ha sido consumada. Sempre haverá uma voz detrás de ti mostrando-te o caminho de la vitória. Cada vez que tomes um caminho equivocado, a voz de la obra de la cruz hablará contigo. Sempre que tomes um caminho equivocado, a voz de la obra de la cruz hablará contigo. En el Antiguo Testamento, el Señor iba delante de su pueblo. Por isso, muitos pressupõem que primeiro devem caminhar em santidade para luego alcançar um lugar de perfeição. Pero se estudias cuidadosamente a palavra de Deus, verás que uma vez nascido de novo, já estás em esta posição de santidade. Todos aqueles que hemos nascido do Senhor, a santificação e a justificação fazem parte de nós outros. Eu não tenho que caminhar para alcançar a santificação ou a justificação. Isso já nos foi dado por Jesus. Em Colossenses 2:10 leemos que em Cristo já hemos sido perfeccionados. Isso significa que tu justiça e tu santidade já são perfeitas em Cristo. Estamos nesta posição. E precisamente porque estamos em ela, podemos caminhar conforme és ela. Camina a partir de lo que eres. Não camines com o objetivo de chegar a ser. Caminas de acordo com o que já és em Cristo. Há pessoas que estão caminhando para ser. Não camine para ser. Camine sendo. Em Cristo tu já eres. Em Cristo tu eres nova criatura. Em Cristo tu estás santificado, justificado. Camine de esta maneira. Amém? A carta aos Efésios começa dizendo que estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. Isto não depende de tu comportamento, como se hubieras hecho lo mejor possível e quizás algum dia pudieras alcançar o trono de Deus. A verdade é que descansamos em la obra de Cristo que já ha sido consumada. Efésios começa com el sentar-se e depois passa ao caminhar. Só podemos caminhar corretamente quando primeiro estamos em repouso. Lamentavelmente, muitos han convertido o ponto de partida da vida cristiana em uma meta final. O ponto de partida é que já hemos sido justificados. Sin embargo, muitos seguem buscando chegar a ser justos algum dia. Oh Deus, ¿has entendido? Cristo, por favor, los hermanos de alabanza, los hermanos que vão entregar a Santa Cena. Muitos estão vivendo, intentando
volver-se hijos. Muitos estão vivendo tentando ser santos. Muitos estão vivendo tentando ser justos. Pero la verdad es que Cristo, en la obra de la cruz, já hizo todo. Já nos salvou, já nos justificou, já nos santificou. E Ele quer que tu empeces a viver esta vida a partir de esta verdade. Que tu já eres hijo, que tu já eres santo, que tu já eres justificado, que não há nada que o homem pueda fazer para que o homem se vuelva justo. Créame, ninguno de nós outros vamos poder fazer algo que haga de nós outros justos. Tu não tens como de si mesmo justificar-se. Tu não tens como de si mesmo santificar-se. O que o Senhor deseja é que tu vivas crendo que Cristo já te justificou, que a obra de Cristo já te ha hecho uma nova criatura. Por fé somos nova criatura. E temos que viver cada dia com esse entendimento, para que podamos viver uma vida que mereça a pena ser vivida. Estava me recordando aqui, mientras os hermanos se preparam. Aquele primeiro pastor que ensinei, que estava sendo assim, ele me levou 1 hora de viagem, de onde estava o aeroporto hasta o sítio que ia quedar-me. E quando entrei no coche, ele começou a falar assim para mim, sabe? Todos nós outros éramos pecadores. E sabe que Jesus Cristo na cruz morreu por nossos pecados? Sabe que agora nós outros somos santos, justos? Sabe que agora temos que viver em novidade de vida? Dentro de minha cabeça aqui, pensando, será que ele pensa que eu não sou cristiano? Porque começou a falar, todos nós outros éramos pecadores, Jesus morreu, nos deu de graça a salvação, nos justificou, somos nova criatura, tal. Eu digo, está doindo aí todo o plano de salvação deste homem. Eu digo, que bem, glória a Deus. E dicho ele, também creio da mesma maneira. Pero depois dele, cheguei a um edifício, estava desayunando, e um pastor se acercou a mim, e começou a falar assim para mim, sabe, todos nós outros éramos pecadores. Eu digo, parece que já eu ouvi desta história, hein? Aí então ele falou, sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, e hoje nós outros somos salvados por la graça, la santificação já hace parte de nossa vida, la justificação hace parte de nossa vida, somos nova criatura. Eu digo, sim, amém, glória a Deus. Aquele pastor que é fundador da igreja, ele me concedeu um tempo de falar com ele, e quando estava falando com ele, que tu crees que ele me falou? Sabe, todos nós outros éramos pecadores, pero glórias a Deus que Jesus morreu na cruz, glória a Deus porque Ele nos santificou. Ele falou, sabe, quando eu tinha tão solo 10 anos e aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, e esta verdade entrou dentro de mim, que agora eu sou santo, eu sou justo, que isto tudo é graça, que tudo isto é graça, não tem nada a ver com nós outros. Eu digo, parece que já eu ouvi desta história 3 vezes aqui, hein? E então eu perguntei a um pastor, este pastor que foi predicar em sua igreja. He estado com 3 pastores distintos de vós outros, e os 3 falaram a mesma coisa, que antes eram pecadores, pero que agora são justos, santos por la graça de Deus. Sabe que ele falou para mim? Todos que charlar contigo vão falar o mesmo, porque esta revelação, esta verdade está dentro de nós outros.
todos nós outros nos vemos como novas criaturas, todos nós outros nos vemos como justificados, santificados através da morte de Cristo. Todos nós outros desfrutamos desta verdade, que nós outros somos filhos, não porque nós outros hacemos algo, porque a graça de Jesus nos alcançou. Eu digo, uau, uma igreja de miles de pessoas, pero todos têm revelação que a graça de Jesus alcançou e isso de eles nova criatura. Todo que he hablado para ti é para que tu creia que tu eres uma nova criatura, que a morte de Cristo já foi suficiente para apagar, quitar todos os pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, se volverão blancos como a neve, porque em la cruz, aquilo que era o viejo homem se quedou allí com Jesus, para que em la ressurreição de Cristo, nós outros podamos viver em novidade de vida. Não viva como o viejo homem, não viva bajo acusação, não viva intentando agradar a Deus com tus hechos. Quem pudo agradar a Deus foi Jesus, e agradou a Deus perfeitamente, cargando com todos nossos pecados. Não viva uma vida de acusação, não viva uma vida de condenação. O Senhor não está aqui para te apontar, nós outros não estamos aqui para te apontar. Nós outros apontamos a Cristo, que morreu por nós outros, para que nós outros podamos viver uma vida em novidade. Amém? Para aqueles que são bautizados, agora nós outros vamos comer o pão, beber o vinho, como o Senhor falou, haced em memória de mim. Se tu aún não és bautizado, que se bautice. Pastor, eu quero bautizar, aún não he tenido oportunidade. Estamos aqui para ajudar-te, para que tu puedas bautizar-se. Pero haga isto, e vamos nos alegrar en el Senhor, porque nossos pecados já não mais estão delante dele Padre. Hoje somos novas criaturas. Amém? Levantaos, por favor. Irmãos, podem servir lá. Por favor. Y me mostró un río de aguas vivas, brillante como un cristal. Y al otro lado estaba el árbol de la vida, trayendo cura a su nunca más habrá dolor, porque su trono está. Nunca más habrá dolor, porque su trono está. Y mostró un río, y me mostró un río de aguas vivas, brillante como un cristal. Y al otro lado estaba el árbol de la vida, trayendo cura a su pueblo. Nunca más habrá dolor, porque su trono
Aleluia, aleluia. Pablo escreveu aqui a los hermanos, a los coríntios, porque eu recebi del Senhor o que também nos he enseñado, que el Senhor Jesus, la noite em que foi entregado, tomou pão, e havendo dado graças, lo partiu e dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, assim tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan e beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Alabamos a Deus. Tu tienes aí tu pan, não? Diga assim: Senhor Jesus, Maranata, tu muerte en la cruz del Calvario, tu cuerpo machacado, herido, yo declaro que por tus heridas yo soy sanado. Yo tomo sanidad para mi cuerpo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tú también tienes ahí tu copa, diga así: Señor Jesús, yo te alabo, porque el Señor, como un gusano, diga como un gusano, fue cravado en una cruz, y a través de tu sangre en aquella cruz yo recibo vida. Todos mis pecados fueron apagados, eliminados. No hay acusación, porque la sangre de Cristo me redimió de todos os pecados, me hizo una nueva criatura. Eu sou hijo amado del Senhor, justificado, santificado em Cristo Jesus. Estou assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus para viver em novidade de vida. Amém. Agora que tu puedas comer, beber e alegrar-se no Senhor, porque a obra já está consumada. Amém. Aleluia. Yo te amo, yo te quiero, más que todo, más que el mundo, vuelve a mí. Vuelve a mí, vuelve a mí. Yo te amo, yo te quiero, más que todo, más que el mundo, vuelve a mí. Vuelve a mí, vuelve a mí. Maranata, Maranata, ora ven. Maranata, Maranata, ora ven. Maranata, Maranata, ora ven. Estoy esperando con corazón valiente. Vuelve pronto, ven ahora.